Olá, desbravadores, tudo bem? Sejam mais uma vez bem-vindos ao canal TucTube, o canal do Clube de Desbravadores Amazonas da ASEAN. Essa série que iremos iniciar agora é a série do estudo bíblico Pathfinder 7, o estudo bíblico voltado para desbravadores de 13 a 15 anos para o ano de 2021. Estaremos fazendo 14 lições ao longo do ano, que irão abordar os principais assuntos que nós estudamos da Bíblia como desbravadores e como adventistas do sétimo dia. Prepare-se, será uma aventura interessante. Esse ano, a nossa classe bíblica vai acompanhar a história de Gael. Gael é um adolescente que acabou de entrar no clube de desbravadores do seu bairro. Ele foi à sua primeira reunião e conheceu a sua unidade. O conselheiro de sua unidade lhe deu de presente um livro muito especial, a Bíblia, e o desafiou a lê-la. Gael não deu muita importância ao livro, mas, ao começar a ler, ele se deparou com a maior aventura de sua vida. Você quer saber que aventura é essa? Vamos descobrir depois da vinheta. Gael chegou em casa e contou para sua mãe sobre a sua primeira reunião do clube. Ele explicou como funcionava o clube e comentou que a sua unidade se chamava Leopardos e que seu vizinho e amigo de escola chamado Rodrigo era seu conselheiro, uma espécie de líder da unidade. Gael mostrou para sua mãe que ele havia ganhado um presente, um livro de histórias, mas ele ficara decepcionado porque esse livro não tinha imagens, apenas textos. Sua mãe o motivou a não desistir e tentar ler o livro mesmo assim. Mas, naquele momento, a única coisa que importava para Gael era que horas o almoço ficaria pronto, porque ele tinha feito a ordem unida pela primeira vez na vida e tinha gostado muito. Já de noite, Gael encontrou o livro sobre o seu travesseiro e se sentiu atraído a ler. Gael então abriu o livro aleatoriamente e percebeu que ele tinha várias anotações à caneta. Assim, ele notou que seu antigo dono deveria ter muito interesse e gostar muito desse livro. Ao olhar do lado de dentro da capa, Gael percebeu que o livro tinha sido de Rodrigo, o seu conselheiro, e ele viu um código marcado no livro. Pesquisando na internet, ele descobriu que esse código é uma referência dentro do próprio livro. Depois de um tempo pesquisando e aprendendo como funcionava esse código, Gael chegou a encontrar o seguinte texto: Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Depois de ler esse texto, Gael pensou: que coisa impressionante! Esse livro fala dele mesmo. E que língua é essa? Parece o meu bisavô falando. Quando ele pensou nisso, o quarto de Gael se encheu de uma luz branca e ele sentiu que estava viajando a uma velocidade muito alta. Até que ele parou de repente. Seria isso um sonho? Assustado, ele escutou apenas o som da sua respiração, até que alguém falou com ele. Gael, é você? Você já deve estar imaginando que livro foi esse que Gael ganhou de presente do seu conselheiro, não é mesmo? Sim, ele é a Bíblia. Mas você sabe bem como a Bíblia funciona? O código que Gael encontrou é chamado de passagem bíblica. Ele dá instruções para acharmos textos específicos que desejamos ler. A sigla ou as letras que vão na frente do código representam um livro da Bíblia, como o 2TM significa 2 Timóteo, ou RM significa Romanos, ou SL significa Salmos. Depois dessa sigla, vem um número, que vem antes dos 2 pontos. Esse número representa qual capítulo daquele livro nós estamos procurando. E o segundo número, que vem depois dos 2 pontos, ele representa qual verso ou versículo estamos procurando. A Bíblia é cheia de números interessantes, vamos ver? Ela é dividida em 66 livros no total. Esses 66 livros se dividem então em 2 blocos: Antigo Testamento, com 39 livros, e o Novo Testamento, com 27 livros.
Cada um desses livros se divide em capítulos e cada capítulo se divide em versos. O livro da Bíblia com mais capítulos é o livro de Salmos, que possui 150 capítulos. O livro de Salmos também tem o maior e o menor capítulo da Bíblia, o maior sendo o Salmo 119 e o menor o Salmo 117. Nós também temos 5 livros da Bíblia que são formados por apenas um capítulo. Esses livros são Obadias, Filemon, 2 João, 3 João e Judas. O maior verso da Bíblia é encontrado no livro de Esther, capítulo 8, verso 9. Já o menor verso depende de qual tradução da Bíblia nós estamos usando, podendo ser Jó 3:2, Êxodo 20:13, João 11:35, Lucas 20:30 ou Deuteronômio 5:17. Vocês viram como a Bíblia é cheia de fatos interessantes? Porém, mais importante do que saber todas essas informações e fatos sobre a Bíblia é entender a mensagem que a Bíblia traz para nós. E como é que nós podemos entender a Bíblia? Se nós seguirmos a lógica do verso que Gael leu, onde a Bíblia fala sobre ela mesma, nós encontramos em João 5:39 o seguinte: examinais as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Ou seja, para que nós possamos entender a Bíblia, nós precisamos examinar o que está escrito nela, estudar os seus ensinos, e assim nós vamos compreender a mensagem de Deus para nós. E assim como o verso de Gael disse que a própria Bíblia fala de si mesma, a Bíblia nos traz em diversos lugares ensinamentos sobre seu caráter, seu propósito, sua estrutura, dentre outros. Vamos ver? Se nós formos novamente para 2 Timóteo 3,16, nós vemos que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. O verso aqui nos diz que a Bíblia é um todo e totalmente inspirada por Deus. Já em Romanos 15, verso 4, nós vemos sobre o propósito da Bíblia. Pois tudo quanto outrora foi escrito para nosso ensino, foi escrito a fim de que, pela paciência e consolação nas Escrituras, tenhamos esperança. Então, o propósito da Bíblia é nos dar certeza e esperança da vida eterna. Em João 17:17, nós vemos sobre o caráter da Bíblia. O verso diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A Bíblia é a verdade plena, não há mentira na Bíblia. E em Mateus 24, verso 35, nós lemos o seguinte: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Ou seja, a Bíblia não tem prazo de validade como alimentos têm ou objetos têm. A Bíblia é eterna e permanecerá para sempre. Nós também costumamos dizer que a Bíblia é a palavra de Deus. Mas será que um livro tão grande não tem nenhuma ideia humana? Em 2 Pedro 1:21, nós temos uma iluminação quanto a isso. O verso diz: porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Ou seja, tudo que está escrito na Bíblia foi inspirado por Deus. Nada do que está lá veio de pensamentos ou ideias humanas. Os homens apenas colocaram no papel aquilo que Deus os inspirou, ou seja, os deu a ideia sobre o assunto para escreverem. Mas o que eu devo fazer para entender melhor a Bíblia? Em 1 Timóteo capítulo 4, dos versos 13 a 15, nós encontramos a resposta. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o quanto te foi concedido mediante profecia, com a imposição de mãos do presbítero. Medita nessas coisas e nelas ser diligente. Então, ler, meditar, obedecer, se preocupar com a Bíblia. Essas são as maneiras de estudar e compreender o que a Bíblia nos traz. E se você tem dificuldades em entender o que a Bíblia está lhe dizendo, peça ajuda a Deus. Peça que Ele envie o Espírito Santo para te iluminar durante o seu estudo, e assim você possa compreender o que está sendo lido e possa aplicar tudo isso na sua vida. Deus sempre vai ajudar aqueles que pedem ajuda. Um dos ideais do Clube de Desbravadores é o voto de fidelidade à Bíblia.
Com ele, nós declaramos que seremos sempre fiéis à Bíblia e às mensagens nela escritas. Também declaramos que nós compreendemos que a Bíblia é o nosso guia e modelo de vida. E assim, nos comprometemos a buscar viver sempre seguindo a sua luz. E você, está disposto a aceitar a Bíblia como a palavra viva de Deus? Se você é novo por aqui, não deixe de se inscrever no canal. Toda semana nós estaremos lançando os próximos vídeos da classe bíblica. Nós também temos vídeos sobre algumas especialidades interessantes e atividades do clube, bem como a história do nosso clube, que foi o primeiro da associação. Não fique de fora! Ok. Agora desliga. Ih, gente, será que eu perdi tudo que eu tava fazendo? Eu quero compreender, eu quero aceitar em mim.